Bom dia, pessoal. Eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês, esperando que o nosso recomeço seja bastante proveitoso, que a gente tenha bastante energia, alegria, para que a gente possa dar continuidade à disciplina de biologia molecular, agora abordando um tópico central, que está sendo visto na parte final. E a ideia é mostrar para vocês que essa ordem não afeta em nada e principalmente mostrar a beleza desse módulo, porque com ele a gente pode facilitar o entendimento de vocês de aspectos muito complexos, mesmo sem abordar a complexidade detalhada desses processos. Então, nesse sentido, nós vamos fazer uma pequena introdução ao módulo, e eu vou mostrar algumas coisas bem genéricas e o caminho pelo qual a gente vai percorrer para fazer esse trabalho com vocês, com a grande expectativa que seja um trabalho feito de modo dinâmico nas duas vias, professor-aluno, aluno-professor, e que em sala de aula não tenhamos qualquer monólogo de minha parte, tá bom? Então é muito prazeroso estar aqui com vocês e participar dessa disciplina, tendo vocês como alunos. Para isso eu vou agora compartilhar a minha tela para poder mostrar para vocês essa introdução geral, tá? Por onde a gente vai iniciar a nossa disciplina. Então, o título que eu dei a esse módulo é mais ou menos sempre isso, mas eu mudei, assim, um pouquinho para mostrar exatamente o que será abordado, que é a biogênese do mensageiro. Quando eu falo na biogênese, eu vou falar do que é necessário para começar a síntese de um RNA, e como a gente vai falar uma boa parte de eucarioto, eu preciso falar também do processamento, da maturação desse RNA. E os processos regulatórios envolvidos nessa processo que é bastante complexo e importante na expressão de genes. Então, essa é a nossa missão nesse módulo. Para tal, o objetivo do módulo é mostrar de modo dinâmico os aspectos gerais desse processo de transcrição e processamento do transcrito primário. Para isso, a gente vai falar da transcrição, da sua função e do processamento do transcrito primário, sendo que aqui o nosso foco, quando a gente vai falar de processamento do transcrito primário, a gente vai focar no mensageiro, ou seja, se é o transcrito primário de RNA mensageiro, é o pré-mRNA. Todos os transcritos vão passar por um processamento. O ribossomal, o tRNA e assim por diante. Mas nós vamos focar, afunilar no transcrito primário. E na apresentação desse processo, nós vamos estudar a regulação da expressão gênica, que ocorre em todos os níveis. Quando a gente faz isso, atualmente, a gente é confrontada por um debate super importante, que é falar sobre a evolução do conceito do gene. O que é gene? Depois que a gente falar desses dois objetivos centrais do nosso módulo, a gente vai ver que o conceito de gene que vocês aprenderam, ele não cabe mais. E para isso a gente vai ficar alerta para evocar de novo o que constrange esse conceito anterior do gene com os conhecimentos atuais que vocês vão adquirir. E o grande goal deste módulo vai ser a gente apresentar esses processos de um modo dinâmico e conectado. Veja, eu vou estar falando da expressão de um gene, que é um fragmento de DNA, que faz parte de um cromossomo,
que está organizado numa tal cromatina. Para eu falar isso, eu tenho que mostrar esses eventos de modo dinâmico e conectados. Eu não vou chegar aqui e só falar blá, 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 RNA polimerase, síntese de RNA, splicing, blá, blá, blá. Não. Eu quero mostrar para vocês que isso está tudo ligado e conectado de um modo dinâmico, tá bom? Então, nós vamos abordar desde a estrutura nuclear dos cromossomos no núcleo, né? E a compactação da cromatina, o que vai tornar as unidades transcricionais, por enquanto não vou falar gene, acessíveis ou não à maquinaria de transcrição. Então, os passos, os tópicos que a gente vai abordar para percorrer esse objetivo, vão ser entender um pouco a complexidade dos diferentes genomas, sob uma perspectiva. Deixa eu acionar aqui o meu laser. Tá? Entender a complexidade dos diferentes genomas sob uma perspectiva evolutiva, compreender a estrutura do núcleo interfásico e destacar que a distribuição dos cromossomos no núcleo é dinâmica e não ao acaso, apresentando, portanto, um grande impacto na expressão dos genes. Isso é bastante atual, isso é colocado em evidência de uma maneira bastante enfática, com metodologias novas, de fronteira, e embora a gente não aborde os detalhes destas, a gente faz uso do conhecimento, da informação contida nas principais divulgações científicas da área. Com isso, a gente quer entender e saber reconhecer uma estrutura molecular de uma unidade transcricional. Nós vamos observar isso e trabalhar os dois domínios, procarioto e eucarioto, embora tenha o domínio arquea, que a gente não aborda em detalhe, mas que é um domínio que, nesses processos, no fluxo de informação, é muito mais próximo do domínio eucária. A gente vai buscar entender de modo dinâmico a síntese do RNA e conectar isso com o seu processamento. O que nós vamos ver de processamento de RNA, vocês vão ver que vai ser falado do mensageiro, do transcrito primário mensageiro, e a gente vai ver que tudo está ocorrendo de modo simultâneo, praticamente, com a transcrição do RNA, no caso dos eucariotos, tá? Então, a gente vai ver o processo em si, de processamento, e a regulação que está envolvida. A hora que a gente vai trabalhar isso, vai ser dado ênfase ao splice, ao mecanismo do splice, e nós desde já vamos dividi-lo em dois, o constitutivo e o alternativo. A gente vai ver do que se trata essas nomenclaturas. Com isso, ao longo do módulo, nós vamos observar, e é importante, que se o módulo tiver sido trabalhado com vocês de um modo eficiente, vocês vão ver que em todos os níveis ocorre regulação da expressão gênica, para que tudo isso ocorra, e que isso ocorre desde a cromatina, tá bom? A atividade final que a gente pode buscar desenvolver aqui com vocês, num debate, numa mesa redonda que a gente faz presencialmente, vai ser sobre como é que isto interfere no conceito do gene e como é que a gente agora pode situar esse conceito do gene, levando em conta o conhecimento adquirido ou trabalhado ao longo desses tópicos que a gente abordou. Então, primeiramente, eu vou trazer umas imagens agora que são ainda precoces, mas que ilustram um pouquinho os pontos onde nós vamos tocar. A primeira delas é que no nosso núcleo os cromossomos estão organizados de modo dinâmico e não é casual. Não é casual. Então, aqui eu mostro que existem territórios, regiões que confinam de um modo não físico,
mas que organizam um determinado cromossomo, e que a hora que eu faço um zoom de um cromossomo aqui, esse em azul, eu observo que esse cromossomo, ele tem uma organização diferente, não é aquele novelo de lã mera e simplesmente. Então eu vou ver que eu tenho regiões de um cromossomo, de um mesmo cromossomo, que está localizado próximo à fronteira da lamina nuclear, ou seja, em região da periferia do núcleo. Outras regiões do cromossomo está voltado para o centro, tá? Então nós vamos definir umas regiões do cromossomo que estão provavelmente apresentam regiões ativas, nucleares ativas, que estão ativas no núcleo. Ativas em que sentido? Ativas em termos de expressão de genes. E o mais importante neste momento precoce é já difundir uma ideia. O compartimento central do núcleo é onde a gente vai ter a cromatina mais descondensada e a atividade de síntese de RNA, ou seja, a maquinaria de fábrica, o local da fábrica de RNA é no centro do núcleo, tá? E atrelado a isso, agora eu vou mostrar a localização, uma ilustração, né, que mostra que genes são expressos de modo diferencial. E isso traz para a gente que, ao longo de determinados estados, de determinados estágios, eu vou ter localização de regiões de um cromossomo para o centro do núcleo e outras conectados à periferia do núcleo. Mais ou menos é reforçando a ideia transmitida dessa primeira imagem. Então, por exemplo, imagina que eu tenha três genes que são expressos em momentos distintos de uma vida de uma célula, e esses genes estão localizados lá longe, mais na periferia, portanto, eles estão reprimidos. A maquinaria de síntese de RNA está concentrada aqui. O que tem aqui? A principal enzima que está envolvida no processo, que é a RNA polimerase, e todos os elementos necessários e coativadores desse processo de síntese, né? Então, ilustrando os genes A e B e C num determinado momento, aqui eu tenho o envelope nuclear, o centro do núcleo, eu mostro que, em função de uma mudança no ambiente, em uma mudança de um sinal na célula, eu vou ter um rearranjo, uma reorganização da localização desses genes com relação à periferia e centro do núcleo. Nesse aspecto, eu mostro aqui uma imagem que facilita a gente entender a expressão diferencial no tempo e no espaço, por exemplo, em resposta às funções das fases do desenvolvimento embrionário. Nós temos um exemplo belíssimo aqui, que é a expressão dos genes globina humanos. São vários genes, então tem os genes que são expressos, que vão ocupar o compartimento central na fase fetal, depois na fase embrionária e em seguida na fase adulta. Então eu tenho diferentes tipos de globinas que vão estar ativas e presentes nas diferentes fases do desenvolvimento embrionário humano. E hoje nós temos a imagem de que isso ocorre devido a esta reorganização em nível de cromossomo, tá bom? Então, o tópico envolve falar sobre o fluxo de informação a partir do DNA. Então, eu mostro aqui, primeiramente, resumidamente, o que a gente tem como dogma central, que é o fluxo da informação do DNA para o RNA para a proteína. Acho que foi isso que vocês aprenderam e tem isso muito claro no conhecimento de vocês, até antes da biologia molecular. O que nós vamos ver hoje é que esse dogma não explica a complexidade dos organismos.
E é necessário a gente agora trazer o que sempre foi sabido. Nem todo RNA na célula produz proteína, mas isso ainda era um conhecimento muito pouco embasado, muito pouco consistente. Hoje, a gente sabe e conhece que existem, então, duas grandes categorias de RNA, que eu estou dividindo primeiramente em duas primeiras grandes famílias. Os RNAs que codificam proteínas e os RNAs que não codificam proteínas. E este compartimento que não codifica, a gente vai ver que ele tem um impacto extremamente forte no entendimento da complexidade organismal. E este RNA não codificador, ele perfaz uma série de funções, primeiramente estrutural, e nessa disciplina a gente vai ver muito o aspecto regulatório, e ele também foi demonstrado apresentar ainda atividade enzimática. E a gente vai ver no decorrer dos processos que a gente vai falar, por exemplo, de síntese proteica, vocês já devem ter visto, e, por exemplo, do splicing, de regulação da expressão de genes, esse RNA pode exercer um papel enzimático, tá? E isso aqui é uma grande evidência aliada à hipótese do mundo primário, o mundo pré-histórico lá, né? O mundo pré-biótico era o mundo dos RNAs, tá? A maneira como surgiu a vida. Então, para ilustrar a importância e o impacto desse compartimento, eu compartilho uma próxima figura, e na parte A dela, a gente tem a porcentagem de RNAs não codificadores no genoma total ao longo dos filos. Não importa quem é quem aqui, mas eu tenho arranjado a razão, né, a porcentagem de RNAs que não codifica, que não tem informação para codificar a proteína, e no eixo X eu tenho em disposição crescente de complexidade diferentes filos, de bactéria até o homem, tá? Passando por diversos outros filos que estão evolutivamente alinhados em termos de complexidade. E na figura B, eu trago a quantidade em tamanho, né, em megabases, de sequências que codificam proteínas no genoma. E a mesma disposição no eixo X dos filos. Então, o que a gente observa? Uma relação linear com a complexidade da presença de sequências não codificadoras no genoma. E esses RNAs, essas sequências não codificadoras, a gente vai ver que a grandíssima fração do genoma é transcrita. Esse também é um dado relativamente novo, que data dos últimos 10 anos. Então, quando a gente tinha o genoma, a gente pensava na transcrição numa fração, o resto era lixo mesmo, não era nem transcrito. Não é verdade. A gente sabe, e tinha a dúvida dessa dark material, que não tem nada de dark, é a luz da complexidade, porque grande parte do genoma, mais de 80% do genoma humano, cerca de 90%, é expresso. Então, eu obtenho transcritos que correspondem a praticamente todo o genoma. E o processo de transcrição, então, isso aqui ilustra, voltando, a complexidade e o quanto a gente tem que ficar atento à importância desta classe, deste compartimento do transcritoma. O transcritoma é um compartimento de grande importância para a gente entender questões complexas, tá? Então, passando agora por um momento básico, nós temos o que vai acontecer para eu gerar um RNA. Primeiramente, eu vou simplificadamente, eu tenho a fita dupla do DNA, e vai ter uma região nessa fita dupla que vai ter informação para que a maquinaria de transcrição possa conectar a ela e
produzir, em função de uma informação no DNA, uma sequência de RNA. Então, se o RNA é fita dupla, sempre eu tenho que me ater ao aspecto, né, da polaridade, 5' 3'. Eu tenho uma fita 5' e uma 3', e a hora que eu vou ter uma fita, tá, que é a fita molde, eu tenho que pensar que essa fita molde vai ser lida e o RNA que é sintetizado é sempre da direção 5' para 3'. Então, num determinado ponto do DNA fita dupla, nós teremos um híbrido DNA fita molde, aquela que transmite a informação para a RNA polimerase, que vai produzir uma fita complementar de RNA, tá bom? Então, é fita molde e fita codificadora. O híbrido RNA-DNA, portanto, tem que se dar com a fita molde. Em seguida, a enzima chave e essencial para o processo de transcrição é a RNA polimerase. E a RNA polimerase, a gente vai ter um momento para falar sobre ela, para falar sobre os seus requisitos, e o principal que já está aqui, é que ela não precisa de iniciador. Vocês viram lá no primeiro módulo que o DNA, para ser duplicado, para ser sintetizado, é preciso de um molde que é dado por um pequeno RNA, né, que vai ser usado para que a DNA polimerase possa estender o primer. No caso da RNA polimerase, ela não precisa de primer, ela junta um transcrito, um pequeno nucleotídeo com outro. Ela faz um dinucleotídeo sem molde. No caso do DNA, a gente precisa de um iniciador ou primer. Outra coisa importante que a gente vai ver sobre a RNA polimerase é a origem filogenética comum dessas RNA polimerases. E isso tem uma implicação interessante para a gente entender a origem dos 3 domínios. E aqui eu tenho o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. E esta imagem, resumidamente, mostra cores semelhantes para subunidades conservadas evolutivamente ao longo dos 3 domínios. Esse é outro capítulo relativamente novo e muito interessante da biologia molecular. E um ponto central nesse nosso estudo é que a regulação da expressão gênica, ela ocorre em todos os níveis, em todos os pontos que a gente vai abordar um determinado processo, um determinado mecanismo, desde a estrutura da cromatina, que não está representada aqui, tá? Então, desde a transcrição, dos processamentos para gerar um mensageiro maduro, depois que esse RNA mensageiro sai para o citoplasma, aqui também a regulação continua. Mas nós vamos ver, então, que, como nós vamos estar dentro do núcleo, nesse módulo, nós vamos falar das diversas etapas de regulação que ocorrem ao longo desse processo para gerar um mensageiro maduro. Em seguida, só para ter um highlight. Por que isso aqui não está indo? Epa, pronto, desculpa. Só para ter um highlight de sobre que modificações nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a adição da estrutura 5' cap, da cauda poli-A no 3' e do splicing nuclear. Para mostrar isso, eu trago essa figura, que mostra que toda transcrição é feita de um modo de gerar um transcrito primário. Nós já estamos aqui com o foco do nosso módulo, que é o pré-mRNA, e esse pré-mRNA ele sempre tem um cap 5', grande maioria, e a adição de uma cauda poli-A no 3'. A remoção dos intros, nós vamos ver que ela não ocorre após a transcrição.
nós vamos ver que ela ocorre cotranscricionalmente, tá? Grande parte dela. E a remoção dos introns, a gente vê que ela é feita de dois tipos de intron. Nós vamos ter um splicing dito constitutivo, onde os genes que são interrompidos vão gerar um pré-mensageiro, e este pré-mensageiro gera um único mensageiro maduro. Com a descoberta do splicing alternativo, nós vamos ver que é um splicing regulado, que por mais que ele vai atender os requisitos necessários para o splicing constitutivo, ele vai ter agora uma camada adicional de complexidade que são os eventos regulatórios. A partir desse splice alternativo, eu tenho um único pré-mensageiro, como aqui, e ele vai gerar uma grande variedade de mensageiros maduros diferentes. Então, veja bem, eu estou falando de uma única unidade transcricional que vai ser transcrita, gerar um transcrito primário único, e esse cara vai ser processado para gerar uma variedade de transcritos maduros. Com o splice alternativo, a gente vai ter, então, uma camada de complexidade do transcritoma muito maior, onde, através de uma genômica comparativa dos níveis de splicing em diferentes organismos metazoários bem estudados, nós estamos mostrando humano, camundongo, a mosca, geralmente o modelo é a drosófila, e o verme, um verme achatado, né? Geralmente aqui é o C. elegans, que é um grande modelo de estudo. Então, nessa tabela, a gente mostra, primeira coisa, o tamanho dos genomas, que eu não estou muito interessada aqui, tá? 3.300 megabases, o mouse é parecido, a mosca é um pouco menor, bem menor, e o verme bem menor ainda, comparado com esses dois. Ou seja, tamanho do genoma. Aqui que é o mais importante para o que a gente quer enfatizar. Os genes que codificam proteína nos mais diferentes genomas é basicamente o mesmo. Homem e camundongo é idêntico, mouse, verme é parecidíssimo, e a mosca tem um pouco menos de genes que codificam proteínas que os humanos. Os genes organizados em diversos exons, aqui eu tenho 88%. À medida que a complexidade diminui, eu vejo que esta proporção diminui. E aqui a gente vai incidir o número de isoformas, tá? Isoformas são aquelas produtos proteicos ou produtos transcritos maduros gerados a partir de um único transcrito primário, de uma única unidade transcricional. Então, eu vou ver que as frações agora muda e varia bastante entre os diversos organismos com complexidade diferente, tá bom? E isso a gente vai apreciar ao longo do que nós vamos estudar. O tamanho, aqui é outro ponto importante, o tamanho dos exons ao longo dos diversos metazoários estudados, muito parecido, ó. Muito parecido. Exon é aquela região que a gente pode encontrar no mensageiro maduro. Agora, de um modo geral. Agora, a hora que eu olho a média do tamanho dos introns, aí é bastante interessante, impactante. A média está aqui, ó. Então, aqui eu tenho a média do tamanho e a mediana, tá? No humano, cerca de 2.000 pares de base, 2.000 pares de base, e assim vai ao longo dos demais organismos. Então, de um modo geral, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, o impacto que vai ter esse processamento, o splice alternativo, e aqui mais uma visão de que o RNA, o splice alternativo,
pode gerar diferentes isoformas proteicas. Isoformas proteicas, então, vão gerar um proteoma mais complexo. Um proteoma mais complexo sem ter aumentado o número de genes, numa comparação evolutiva, se a gente fizesse. Aqui nós estamos falando dentro de um organismo. Eu quero chamar a atenção que o impacto do splicing alternativo vai muito além de alterar isoformas proteicas. Eu vou ter splicing alternativos em regiões que não codificam proteínas. Então, não altera a proteína, altera outras características funcionais do RNA mensageiro. Tá? Isso a gente vai falar mais para frente. E para ter um panorama entre os diversos organismos e o splice alternativo, essa tabelinha eu acho bastante importante. Então, o impacto e a importância do splice alternativo é 90, 60 e 25 nesses 3 grupos humanos, a mosca e o verme. Tá? Então, após estudar os processos evolutivos, os processos regulatórios que vão permear tudo que a gente abordar na biogênese e processamento do transcrito, vai ser mais fácil a gente entender várias questões complexas, como, por exemplo, o impacto que tudo isso aqui tem na diversidade celular e fenotípica. E aqui, só para trazer à luz 2 tipos celulares que são muito triviais na vida nossa, no sentido de a gente conhece, né, e lida com esses tipos celulares, um linfócito, uma célula de defesa, e um neurônio. São 2 tipos celulares que vão existir enquanto morfologia e função diferente, graças aos eventos, aos mecanismos regulatórios que vão gerar diferentes tipos celulares que vão ter funções diferentes no nosso organismo, tá? A base dessa diversidade celular e fenotípica, nós vamos ter diferentes RNAs que vão aparecer de maneira desproporcional, primeiramente entre os vários tecidos de um organismo. E o que está por trás disso tudo é a expressão diferencial de genes que a gente observa dentro de uma célula, dentro de diferentes tecidos de um organismo e entre os diferentes organismos. E isto vai ter uma implicação muito grande para, a partir do genoma, a geração de um transcritoma, que é o conjunto dos transcritos, e de um proteoma. Tudo isso interferindo neste evento de transferência de informação do genoma para o transcritoma. E nós não vamos falar, por meio desta figura, o impacto que tudo isso vai ter na compactação e na estrutura do genoma em nível de cromossomo, em nível de cromatina, em nível de cromossomo dentro do núcleo. Tá? O ambiente também vai interferir, a gente vai falar então sobre o epigenoma, e tudo isso gerando uma diversidade de transcritomas e proteomas que por si só vão definir um tipo celular, células diferentes e tecidos diferentes. Tá bom? Então, voltando aqui, em linhas gerais, é isso que nós queremos falar nessa disciplina, nesse módulo, né, dessa disciplina, e eu espero que vocês possam aproveitar esse módulo com força, né, com motivação e com energia redobradas, porque depois de um final de ano, que eu espero que tenha sido maravilhoso, dos festejos melhores ainda, estejamos todos com muita força. Um grande abraço e até o início do curso propriamente dito.